Olá, sejam todos bem-vindos ao Bola no Cofre, o podcast que une a paixão pelo futebol e estratégias financeiras. Eu sou a Bruna Teixeira, sócia e banker na Tauari Investimentos, e estou aqui hoje com a minha amiga e sócia Priscila Pazini, que vai comentar um pouco mais com a gente desse programa. Olá, pessoal, boa noite. Vou compartilhar aqui com vocês dicas para driblar dificuldades financeiras para que o sucesso dentro do campo seja também fora dele. Começa agora o Bola no Cofre. Bruna, hoje estamos aqui, primeiramente, mais um Bola no Cofre aqui juntas. Exatamente. Prazer inenarrável. Terceiro episódio, né? Vamos lá. Muito feliz aqui, mais um programa com você. E hoje a gente trouxe muito assunto legal, muita coisa boa sobre investimento, sobre produtos e sobre um tema que para mim é um sonho, né? Acho que todo mundo que investe sonha com o tão famoso momento de ter uma renda passiva, né? Sempre que eu vejo alguém falar qual o seu grande objetivo, antigamente era diferente, né? Antigamente as pessoas pensavam em se aposentar, ter uma aposentadoria, alguma coisa nesse sentido. Hoje, renda passiva é o objetivo financeiro, acho que de quase todas as pessoas que eu conheço. E eu gostaria de começar o programa hoje com este assunto que, para mim, é tão importante aí dentro da nossa área. Vamos falar sobre renda passiva e por onde começar a construção dessa renda passiva, como é que funciona, quais são os diferentes tipos de renda passiva que a gente pode ter durante o nosso decorrer aí do planejamento financeiro. Legal. Pri, você falou muito bem. Renda passiva é a bola da vez, né? Sempre que algum cliente senta e a gente está ali naquele processo do planejamento, porque tudo começa pelo planejamento, para a gente entender, né, qual o direcionamento que a gente vai trazer para aquela família, para aquele patrimônio investido, vem o tema, eu preciso de renda passiva. E para os nossos atletas, para os nossos ouvintes, né, que também têm esse foco, esse direcionamento, o importante é deixar claro que a renda passiva, quando você adquire, né, essa condição financeira de ter a renda passiva, é você colocar ali, né, dentro da tua carteira, dentro da tua despesa mensal, um recurso pelo qual você não teve que trabalhar. Sim. Porque ao longo desse planejamento, né, desses investimentos e de toda essa estruturação que a gente faz, o nosso cliente ele já foi sendo preparado para esse momento. Então, imagina, que maravilha, você ter acumulado ali um volume financeiro o suficiente para conseguir fazer um ano sabático, parar de trabalhar, realizar uma transição financeira, uma transição de carreira, sim, onde a gente precisa estar com todas as contas organizadas e você ter ali mensalmente um recurso vindo para a tua conta sem que você tenha que estar ali no dia a dia trabalhando. Então, né? Seria correto pensar que a renda passiva ela se torna parte da nossa composição de renda mensal, no momento em que a gente coloca o dinheiro para trabalhar para a gente. Seria correto a gente colocar dessa maneira? No sentido de que os meus investimentos produzem uma renda mensal no valor tal que me tranquiliza totalmente ou parte do meu orçamento. E este é o objetivo, é assim que se forma. E essa renda passiva, ela tem possibilidade de você ter acesso mensalmente, esses recursos eles são diluídos no decorrer do ano. Como é que a gente consegue obter esses valores? Ele pode ser... A gente escolhe? A gente tem essa escolha? Tem sim. Mas vamos lá. Foram várias perguntas e eu vou fatiar aqui. Vamos lá. Legal, Pri, que você colocou que, de uma forma muito mais simples, né, o conceito de renda passiva do que a gente normalmente ouve aí os jargões de mercado. Sim. E é exatamente isso. É dentro da construção do teu portfólio de investimentos, você olhar para uma parcela, né, relevante desse patrimônio para gerar uma renda eficiente para você lá na frente, para gerar essa renda passiva. Uhum. Sim, ela pode ser mensalmente. Todos os clientes que eu atendo e que eu faço essa gestão de renda passiva, eles buscam uma renda mensal, né? Sim. Então a gente já estrutura a carteira, estrutura todos os pilares para essa geração de renda, que não vem apenas do investimento financeiro, né? Existem outras formas de constituir renda passiva e a gente vai falar sobre isso, né? Sim. E a gente vai organizando dessa forma, tá? Sim. Mas se o cliente, por exemplo, vir para mim e falar, Bruna, eu quero uma carteira que hoje me entregue uma renda passiva de 50 mil reais. Boa, é isso que eu ia te perguntar realmente. Mas eu não vou utilizar essa renda passiva, né? Uhum. Perfeito, porque eu tenho mais tempo para acumular mais patrimônio, sim, porque essa renda passiva que vai sendo creditada na conta dele mensalmente, eu vou reinvestir.
né? Sim. E no Brasil a gente tem um conceito de juros compostos. E com um juro tão alto, a gente consegue fazer o quê? Potencializar os ganhos do nosso cliente. E falando, agora você acabou de comentar sobre tipos, né? Há um tempo atrás, a gente via que as pessoas utilizavam a estratégia de renda passiva imóveis. Então, o boom imobiliário veio aí para realmente diversificar, comprar imóvel, flat, e faz isso e faz aquilo. Muitas pessoas tinham ali a sua renda passiva de aluguéis. Sim. Então, isso foi por um bom tempo uma estratégia muito utilizada para uma formação de renda passiva. Acontece que os imóveis, eles têm ali uma dilapidação, né? Eles acabam ali precisando de uma manutenção. Tem vezes que não entram em locação e você precisa pagar o aluguel, o condomínio da mesma forma. Fala pra gente um pouquinho, Bruna, sobre esse conceito de o investimento imobiliário. A gente sabe que é uma paixão do brasileiro. Sim. Né? Cada vez mais, né, estão olhando para isso. O imóvel e sempre vai ser. Eu acho que não existe uma pessoa, poucas pessoas passam e falam, eu não tenho um sonho de ter um imóvel. Pelo menos um imóvel a pessoa gostaria de ter. E eu vejo os mais jovens, os mais novos, indo um pouco na contramão desse fluxo de querer imobilizar dinheiro. Eu vejo, quanto mais jovem a pessoa mais eles querem diversificar de outra maneira para não deixar o dinheiro ali preso. Então, agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre investimento imobiliário. Boa, vamos lá. Eu vou dar um passo atrás, falando dos imóveis, e aí a gente faz o link com os fundos imobiliários, que eu acho que vai ser bem interessante fazer dessa forma. É cultural. No Brasil, quando você era criança, você ouviu o quê dos seus pais? Precisa ter uma casa. Por muito tempo, ter patrimônio imobilizado era questão de status. Sim. As pessoas, elas não queriam saber quem era a Priscila. Eles queriam saber quantos imóveis a Priscila tinha. Lembro que eu sou... Bom, eu não vou dizer a idade não aqui, precisa. Não preciso mais uma vez. Mas na minha época, sabe até uma coisa que era patrimônio que... Telefone. Sim, porque era caro. Era caro. Que tinha aquela lista com os números que você comprava. Custava caro ter telefone em casa. Mudou muito. Imagina, fazia parte do patrimônio uma linha telefônica. Então, só voltando aí, dando esse overview, lembrei aqui dessa situação. Mas muitas pessoas ganharam dinheiro porque compravam e vendiam, né? E depois veio os celulares, enfim. E a gente passou por toda essa evolução, né? Sim. Mas é muito cultural. Então, o brasileiro, ele já tem essa cultura de ter um imóvel. Ter algo que é palpável, que ele vê, está ali. Foi um processo longo de mercado e veio toda uma estruturação e o mercado financeiro ele se tornou muito mais robusto e muito mais acessível, né, com a desbancarização que nós vimos acontecer, né? E o que acontece com tudo isso? As pessoas elas passaram a entender que ter o imóvel traz benefícios, obviamente, porque muitos imóveis ali foram constituídos para essa geração de renda passiva, aquele famoso aluguel, né? E também para que eles tivessem bens que eles conseguissem acessar, que eles conseguissem ver, tocar, né? Palpável, exatamente. E o que acontece com tudo isso? Na hora de fazer um planejamento, na hora de fazer ali a conta, ver se a conta está batendo, eles não prestavam atenção que o imposto que vem sobre essa renda do aluguel, se esses imóveis eles estiverem na pessoa física, ele pode ter uma variação de tributação de 7,5% a 27,5%, o que é muito alto, né? Em contrapartida, quando a gente olha para os fundos imobiliários, né, que tem uma liquidez muito mais alta, que é negociado em bolsa, que paga também um rendimento mensal, né, que varia ali de 0,7% a 1%, dependendo do tipo de papel que você tem dentro da tua carteira de fundos imobiliários, e são isentos de imposto de renda. Então, imagina, você pega hoje R$10.000 e compra um fundo imobiliário que paga para você 1% ao mês de dividend yield, que é a renda, né? Sim. Isento de imposto de renda. Só que você tem um imóvel que te rende os mesmos 1% de aluguel, só que você vai deixar ali 7,5% de imposto. De imposto. Né? E tem o outro fator, a falta de liquidez. O imóvel, caso você tenha que fazer um movimento rápido, ele não é líquido. Então, isso faz com que você tenha uma depreciação
um prejuízo no valor Sim. do imóvel. Sim. Né? Então, são esses fatores que fazem com que os investidores mais jovens e alguns mais velhos também, né, mudaram um pouco esse mindset. Por quê? Hoje, o patrimônio investido, o patrimônio bem investido, ele traz retornos muito maiores e mais eficientes em questão de renda passiva do que imobilizado ali na casa. Não tem risco de ficar desalugado, porque ele está ali, existe alta liquidação no mercado. Se você vender hoje um fundo imobiliário, você acessa o seu dinheiro em D+2, a casa não. Né? Então, essa robustez do mercado e o acesso à informação, que hoje é muito rápido, faz com que as pessoas tenham um comparativo ali muito mais direcionado àquilo que elas buscam e a ter essa eficiência do que em qualquer outro, do que era há 20 anos atrás, 25 anos atrás. E a liquidez, Bruna, do fundo imobiliário? A gente consegue ter uma liquidez para resgate de curto, longo prazo? Como é que funciona? Eu coloco um valor em investimento em fundo imobiliário e eu preciso resgatar. Tem uma média de tempo? Tem uma variação? Qual é mais ou menos o prazo que a gente consegue pegar o valor que colocou em fundo imobiliário se quiser resgate? Assim, como a gente está falando de renda passiva, normalmente a gente faz a alocação, né, em uma carteira de fundos imobiliários e a gente vai revisitando essa carteira periodicamente. Sim. Aí, se fizer sentido a gente vender uma posição, porque aquele ativo ele já entregou o máximo de renda que ele poderia, e, enfim, por vários fatores isso pode vir a acontecer, aí a gente faz o resgate e a liquidação é super rápida. Né? Hoje, os ativos negociados em bolsa, a liquidação ocorre em D+2. Então, imagina que em 3 dias você está com o valor ali disponível em conta para você utilizar. Sim, né? Muito simples. E, assim, fazendo um apanhado dessas informações, as vantagens e as desvantagens que a gente tem de investir no mercado imobiliário, o que você acha? Além da o fácil acesso ao patrimônio, a liquidez, o que você entende das vantagens que a gente pode passar para a galera sobre essa estratégia de investimento? Pri, para mim, a principal vantagem de ter fundo imobiliário na carteira é que você tem um patrimônio ali que não é seu. E, normalmente, os fundos imobiliários eles compram lajes caríssimas, shoppings, hotéis, né? Galpões. Então, existe ali uma gama de produtos que eu, na pessoa física, eu não acessaria. Então, a diversificação do que está ali dentro daquele fundo, né, é fantástica. E é isso que faz com que a gente veja as pessoas migrando recurso do patrimônio imobilizado para o fundo imobiliário. Porque, se você parar para pensar, a estruturação, né, o dividendo, a renda de aluguel, tudo muito parecido. Sim. O ponto do fundo imobiliário, né, é essa gama de diversificação. Os ativos que estão ali dentro, você consegue saber quais são, porque você tem acesso à lâmina do fundo. Né? Então, você consegue saber a região que aqueles imóveis estão, o que os galpões foram constituídos, os contratos que estão ali dentro também. Né? Então, tudo isso traz para a gente o quê? Clareza, transparência. A gente entende o lastro daquela aplicação. Né? Então, isso é muito positivo. Tem também a questão dos dividendos serem isentos de imposto de renda, o que para mim é formidável. Sim, eu sempre recomendo com nas minhas alocações ativos que são isentos de imposto de renda, porque isso, no tempo, faz com que o cliente tenha um ganho muito maior. Claro, porque economiza. Exatamente. Lógico. Imagina uma carteira de 10 anos, construída para 10 anos, onde você não teve ali, em 60% do seu patrimônio alocado, a incidência do imposto de renda. Claro. Entende? Com certeza. Então, isso é formidável. Tem também o fato da liquidez ser muito rápida, você acessa o patrimônio com uma velocidade e a gestão que tem por trás e que você não está percebendo enquanto investidor. Tudo que o gestor daquele fundo ele está analisando de acordo com o cenário, com taxa de juros. E uma vez que você entrou naquele fundo, o gestor ele vai fazendo os movimentos sem que você tenha impacto financeiro. Porque você não vai sair de um ativo com deságio. Ele vai reposicionar a carteira e você vai continuar dentro do mesmo fundo, só que com uma estratégia alinhada para o momento de mercado atual. Tudo visando uma maneira estratégica de você adquirir uma carteira ali,
dividendos, Isso, né? exato. Tudo com esse objetivo. Exatamente. O que você entende? Qual a maneira para a gente conquistar uma carteira de dividendos de uma maneira inteligente? Como que você imagina que isso deva ser distribuído ou feito? Qual que é a maneira que você acha que isso pode ser dirigido? Tá, eu vou te falar como eu faço, tá? Eu estruturo dentro dessa carteira de renda passiva a parte financeira e eu oriento os meus clientes também na parte imobilizada. Porque apesar dos investidores já terem mudado muito o mindset de ter o patrimônio imobilizado ali, né? Alguns ainda possuem. E muitas vezes são estratégias complementares. Tá? Quando a gente fala dessa incidência da tributação, dessa isenção de imposto, tudo isso eu explico na reunião para a gente direcionar ali o recurso e o que vai fazer com o que está fora. Né? Então, eu vou te falar da parte financeira. Para ter uma carteira com renda passiva, a gente vai olhar principalmente para a renda fixa. É isso que eu ia te perguntar. Tem renda fixa ou renda variável é o único caminho? Como é que a gente faz? Não, renda variável não é mais o único caminho. Não é mais o único caminho. Hoje nós temos ativos no mercado de renda fixa que fazem também uma antecipação de renda que compõe essa carteira de renda passiva. Né? Sim. Então a gente vai olhar para a renda fixa através de crédito privado, que são CRAs, CRIs, debêntures. Vamos olhar para títulos públicos e alguns ativos bancários, ali LCA, LCI, que pagam cupom recorrente. Sim. Né? Então, a gente vai pegar esses ativos, vai compor parte dessa cesta de renda passiva. Nós vamos olhar para a parte de fundo imobiliário e ações que pagam bons dividendos. Então, a renda variável ela também faz parte desse processo de construção de renda passiva, sim, mas não é o único caminho. Não é o único caminho. E nesse processo que você me falou, poxa, Pri, se a pessoa ainda não está vivendo da renda passiva, o valor que ela produz, você reinveste dentro do próprio ciclo de uma maneira, distribuindo isso novamente dentro de outras caixinhas, colocando em novos fundos. Como é que você faz essa parte de reinvestir o valor da produção da renda passiva? Perfeito. Se for numa carteira de ações que busca ali bons pagamentos de dividendos, o que eu faço? Eu reinvisto, né, o percentual daquela renda passiva compatível com aquela estratégia de renda variável nessa carteira de forma automática. E ali o gestor dessa carteira, ele redistribui ali proporcionalmente as compras do mês. Sim. Tá? Então, existe uma carteira já pronta, onde você estruturou essa carteira para esse cliente, adequado ao perfil dele, ao estilo que ele quer, e você reinveste distribuindo automaticamente. Exatamente. Hoje existem várias carteiras no mercado que têm essa mesma dinâmica, o que facilita muito a vida do cliente, porque ele não tem que ficar aprovando cada compra que a gente realizar, e ele também ganha eficiência. Sim. Porque o que acontece? Essa carteira tem um research, tem uma casa de análise, tem profissionais, especialistas que estão ali olhando para ela, né? Trabalhando exatamente com as empresas, falando com as empresas, falando com os CEOs, com os CFOs, para entender qual é o direcionamento, o que está acontecendo com a empresa, para ver se vale a pena manter aquele papel, né, dentro da estrutura de alocação. Porque quando você compra ações, quando você investe em ações, você tem a menor fração da empresa. Então, isso faz com que você se torne também, em alguns momentos, né, sócio. Exatamente. Então, Exatamente. a casa ali, no caso a XP, a Tauari, o que a gente faz? A gente tem a nossa curadoria, né? E a XP, enquanto a casa de análise, enquanto a estratégia, né? Eles falam com todos eles. Então, você imagina, eu, sua banker, tendo que fazer esse trabalho manualmente. Seria impossível. Né? Faltaria tempo para atender todo mundo. Então, a gente conta com essas estratégias automatizadas. Exatamente. Para a renda variável. Até porque tem muita coisa acontecendo no mercado, né? A gente participa ali de atualizações diárias, sobe, desce, tá bom aqui, não tá, aqui caiu, aqui piorou. Enfim, é uma loucura. Seria humanamente possível fazer isso na mão. Então, essa é uma maneira e é um jeito que é feito automatizado. Quando você fala sobre renda passiva com títulos de renda fixa, o que é exatamente isso? Você comentou isso agora, eu queria que você explicasse um pouquinho melhor sobre esse tema. Legal, vamos lá.
dentro do mercado de renda fixa hoje, a gente não tem mais somente aqueles ativos mais conhecidos, né? Que são os CDBs, que todo mundo conhece. Estou investindo no CDI. Ah, tá, mas é através de fundo ou CDB? Sempre CDB, né? Então, hoje a gente tem, da mesma forma que você consegue acessar uma empresa comprando uma ação, você consegue comprar dívidas de empresas através de crédito privado. Sim. Né? Então, o que acontece? A empresa precisa captar recurso para o caixa, para realizar ali alguma nova reestruturação dentro de casa. Eles emitem uma dívida. Aí tem uma securitizadora que entende, que emite a dívida, leva a mercado e os investidores compram. Só que ali, dentro dos ativos de crédito privado, existe um risco um pouco maior do que os CDBs e do que os títulos públicos. Tá? E por quê? Porque ele não tem garantia do FGC, ele não é um título soberano como título público. Então, a gente precisa ter um crivo, uma análise mais criteriosa do tipo de estratégia que a gente vai levar para a carteira do cliente. Né? E aí, a gente analisa o quê? Tipo de risco. E não tem segredo. Risco-retorno. Quanto maior a taxa, maior o risco. Né? Então, a gente tem algumas casas que fazem ali, né, uma classificação de risco e elas fazem com que a gente tenha um direcionamento mais claro de qual tipo de ativo que a gente vai comprar. E, obviamente, que a gente vai entender o tipo de garantia que tem ali, naquela estruturação, quem é a empresa, quantos anos está no mercado, para entender se vale ou não a pena trazer para a carteira. O que eu compro dentro de crédito privado para os meus clientes neste momento? Tá? Eu compro a IPCA+, renda fixa, que é a inflação, mais uma taxa pré-fixada, que é muito bom, porque o dinheiro está corrigindo ali, né, toda a inflação, e eu estou te entregando uma taxa maior do que a inflação. Normalmente, IPCA mais 7, IPCA mais 6,5. O IPCA você calcula por volta de quanto? 4,10, mais ou menos, né? Agora, no momento atual. E o que acontece? Essa rentabilidade ela é isenta de imposto de renda. O que é uma vantagem, é muito benéfico para as carteiras. Assim como o fundo imobiliário. Assim como o fundo imobiliário, exatamente. E o que acontece? Quando você está ali com uma carteira estruturada com créditos privados, essa carteira ela vai te antecipar esse rendimento a cada 6 meses. Então, a gente consegue ter ali os dividendos de 6 em 6 meses, não dá para ser mensal? Não. Nesse caso? Dá para ser mensal. Eu vou te contar o que a gente faz. Garota, porque eu já estou aqui pensando e vivendo como que eu faria isso. Dá para ser mensal. O que acontece? Cada emissão ela tem um período de pagamento. Então, eu tenho debenture que paga, por exemplo, em junho e em dezembro. Eu tenho debenture e crédito e CRI e CRAS que pagam em julho e janeiro. Então, eu vou fazendo uma escolha para casar essas antecipações. E esse é um trabalho muito personalizado. Assim, e é feito manual? Manual. Esse eu faço manual. Esse eu faço manual. Porque eu vou entender o tipo de risco, prazo, quem está por trás da estruturação. Né? Porque existe ali um risco de default se a empresa quebrar, se a empresa não arcar ali com os combinados, o cliente pode perder 100% do valor investido. Né? Então, eu tenho um cuidado muito assim, um cuidado até em excesso, muitas vezes, quando eu estou estruturando esse tipo de ativo. Eu não invisto de uma única vez. Eu vou entendendo o que tem de oportunidade, movimentos de mercado, justamente para conseguir comprar numa boa taxa, porque essa taxa, para a gente, vai se reverter em renda. Então, quanto maior a taxa, melhor tende a ser a renda que eu vou devolver para o meu cliente. Esse trabalho que você faz, Bruna, personalizado da maneira que você faz, é uma característica de escritório private, como a gente vive, o nosso mundo que a gente vive lá na Tauari, ou é uma característica geral, ou é uma característica sua? Me conta, porque eu fiquei curiosa, porque, sério, eu estou te fazendo essa pergunta porque, cara, primeiro que você atende clientes exclusivos, você não tem uma possibilidade de ter uma carteira muito grande, porque imagino que cuidar nesse detalhe não deva ser nada fácil. Não é. E se essa é uma característica que a gente pode encontrar em qualquer mercado, em qualquer lugar, é sempre assim, todo mundo trabalha assim, me explica, que eu agora fiquei com essa curiosidade, queria que você falasse. Essa pergunta é difícil, né, Pri, de responder, mas vamos tentar. Mas eu quero que você responda, porque eu acho que é muita responsabilidade. Costumo dizer que investimento é algo que a gente não leva desaforo, né? Então, não tem jeito, não tem ninguém que olhe para isso com, tanto faz. A gente tem cuidado e o trabalho que você está me dizendo, talvez não, assim como eu, outras pessoas não saibam
que existe algo feito assim tão dedicado, correto, feito sob medida dentro do perfil de cada cliente. Sim. Então, vamos lá. A primeira pergunta é, eu tenho o meu jeito de fazer. Só que hoje, na Tauari, a gente tem uma estrutura que facilita muito esse processo para a gente, né? Então, a gente tem ferramentas ali que nos apoiam na escolha dos ativos. Tem a própria XP que disponibiliza para a gente um leque fabuloso de produtos, possibilidades, né? E produtos, e quais produtos que a gente pode levar para a carteira do cliente de forma eficiente, né? Mas aquela questão do risco, eu ainda coloco a minha lupa para entender se combina, se conecta com o meu cliente. Porque é o que você falou, existem muitos escritórios, muitas pessoas na cadeira de assessoria, na cadeira de assessor de investimentos, só que você ter um banker que joga junto com você é totalmente diferente. Porque quando eu olho o patrimônio da Priscila enquanto minha cliente, não é o patrimônio da Priscila, é o nosso patrimônio. Quando eu sento com um cliente para fazer uma reunião de revisão, uma reunião de mudança de portfólio, não é a carteira dele, é a nossa carteira. Sim. Porque enquanto eu entrego para o meu cliente excelência, retorno e tranquilidade para que ele conquiste a prosperidade financeira dele, esse cliente está fazendo o quê? Mandando mais dinheiro, indicando pessoas, fazendo com que eu também prospere, porque a minha prosperidade depende da prosperidade do meu cliente. Sim. Entendeu? Sim. Então, eu não abro mão de ser diligente no processo, de pôr a lupa, de buscar sempre o melhor para que a nossa carteira cresça. Perfeito. Falando aqui de buscar prosperidade para os clientes, agora dentro do nosso público-alvo aqui que a gente tem, que são jogadores e entusiastas, né, desse nosso mundo do futebol, eu queria muito que você comentasse com a gente, citasse o caso, alguém que você entenda que tenha feito esse planejamento de sucesso de longo prazo, que esteja aí realmente, que seja um exemplo para dar aí no mercado da bola de um profissional que tenha tido aí muito êxito. Tá, existem vários casos de êxito, mas hoje a gente vai falar de uma pessoa que tem uma história, uma trajetória fantástica, que é o Elano. O Elano, ele começou ali jogando, né, futebol de base também, nasceu em 81, passou por uma série de situações que todo mundo da base passa. Vem de uma família também igualmente simples, né? É o típico jogador brasileiro que realmente tem talento e se desenvolve e busca crescimento. Começou ali no Guarani, né, na base, e teve passagem pelo Santos em 2001 até 2004, depois 2011 até 2014, seleção brasileira, jogou fora e encerrou a carreira, né? E o Elano, ele é uma pessoa que eu gosto de mencionar porque sou fã, né, do trabalho dele enquanto pessoa, e ouvir ele falando, né, como que ele estruturou tudo isso e tudo que aconteceu com ele de bom e não bom, né, porque normalmente as pessoas falam só o que é bom. Exato. O que é bom ninguém conta, mas ele contou para a gente. Foi super importante porque só reforça o trabalho que a gente faz, o trabalho que a gente desenvolve, esse cuidado que nós temos com todo o processo. Alinhado com os nossos 2 programas anteriores que a gente teve falando sobre educação financeira e planejamento. Muito dentro dessa linha, né, Bruna? Exato. E você entende que ele foi ali muito dentro do nosso direcionamento que a gente passou nos programas anteriores, dentro do planejamento de longo prazo. Exatamente. E ele fez isso, ele viveu isso em outro momento, em outro mercado, né? Então, a gente vai ouvir agora a experiência do Elano, que é uma experiência assim, louvável, e eu espero que agregue muito para todos vocês que estão ouvindo, que estão nos assistindo, e eu espero que vocês gostem do que ele deixou para a gente. Bom, é claro que quando a gente fala de negócios, a gente não tem 100% de acerto, principalmente se falando de uma carreira de atleta. Como eu disse no primeiro vídeo, sempre tem terceiros envolvidos no negócio e às vezes a gente acaba perdendo um pouco do controle e nem tudo sai como a gente quer. A gente perde também muito, isso é fato. Não sou eu como atleta, estou dizendo como a maioria dos atletas e amigos que eu converso, passa às vezes pela mesma situação. Você acaba tendo alguns prejuízos, alguns investimentos que não sejam certos, acaba investindo coisa que não te traz retorno, consequentemente você fica depois com prejuízo e você tem, consequentemente, no decorrer da tua carreira, quando você tem uma gordura ali para poder sanar essas dificuldades, você ainda faz isso com calma enquanto você está jogando, né? Porque você tem um salário alto,
você tem a sua finança bem organizada, você consegue equalizar todas essas dificuldades. Mas como eu disse, né, eu prezo muito pela segurança do negócio, a transparência com quem você esteja trabalhando, com quem esteja conduzindo o seu dinheiro. Tem que prestar conta para você mesmo, que é o dono, né? Porque no final de tudo, quando a sua carreira acabar, é bem simples, você vai ter que viver do que você ganhou. Então você vai ter que ter a renda, vai ter que viver dela. Então se você tiver um custo muito alto, quando você parar, você vai ter que ter uma rentabilidade gigantesca para você manter tudo. E é importante, o jovem de hoje, é importante que se fale, você precisa entender, se você tem X milhões guardado para você viver depois que você pare, às vezes, aparentemente, esses X milhões, no primeiro momento, ele pode ser importante, e ele é importante. Mas você precisa fazer um plano e entender em quanto tempo, se você não está conseguindo quitar as suas dívidas, em quanto tempo esse dinheiro pode acabar. Porque se você não organiza, você vai passar a gastar e não vai ter a mesma renda para repor. Então, consequentemente, você vai perdendo. Então, é importante que você tenha essas coisas bem equilibradas e entendendo, você está perto. E um exemplo que eu sempre dou para você, enquanto você joga, é importante que você compre sempre aquilo que vai te trazer uma renda no futuro. E, consequentemente, você vai fazer isso aí girar, porque você não vai precisar do dinheiro, mesmo que seja baixo. Vamos lá falar de valores baixos, que você tem uma casa de aluguel, por exemplo. Você tem uma terra que ela esteja arrendada por X coisas lá, vamos falar de bolsas, de investimentos, de fazendas, terras arrendadas, apartamentos e prédios alugados. No momento que você está jogando, você não precisa daquela renda, mas, consequentemente, no futuro, quando você parar, você vai viver com essa renda. Então, é importante que você consiga investir o seu dinheiro enquanto você esteja jogando, porque a carreira é muito curta. E, como eu disse, depois você vai ter que começar a viver da renda que você parou. Aí a gente está falando aí de família, estamos falando de filhos, nós estamos falando de custos de pais e mães e família, que normalmente também precisa da nossa ajuda, né? E é isso. Então a minha mensagem assim é para que você consiga já investir o seu dinheiro o mais rápido possível, porque futuramente, quando você encerrar sua carreira, você vai passar a viver dessa renda. Gente, e chega ao fim mais um capítulo do nosso Bola no Cofre. Queria muito agradecer a audiência de todos, a minha parceira aqui, Bruna, por mais uma gravação. Agradecer a todos os nossos patrocinadores, os nossos parceiros. Pedir para que vocês nos sigam nas redes sociais, acompanhem, mandem mensagem, recados, enfim, que estejam ali presentes dentro da nossa rotina e que até a próxima semana, no nosso próximo programa, que a gente vai falar para vocês em breve qual vai ser a pauta. Ótima noite. Ótima noite, pessoal. Obrigada.